Quer entender mais sobre a linguagem das máquinas digitais? Então você precisa entender um pouco mais sobre os números binários. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Se interessou? Então fique ligado! Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje eu vou trazer aqui para vocês a estrutura dos números binários. Vou fazer aqui para vocês verem a conversão de números decimais para números binários e de números binários para números decimais. E vamos ver também dois métodos para fazer com que esses números binários se tornem números negativos. Mas antes quero pedir para você deixar seu like aqui no vídeo e deixar aqui nos comentários, se no decorrer desse vídeo você tiver alguma dúvida ou queira compartilhar algo conosco, deixa aqui nos comentários. E se você conhece pessoas que têm interesse por esse assunto, queira entender mais sobre essa estrutura numérica, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Bom, gente, para a gente entender os números binários, é preciso entender primeiro como funciona a estrutura dos números que nós conhecemos. No nosso método numérico, que é o método decimal, nós temos 10 códigos numéricos que são representados com 0 até o 9. Então aqui nós temos 10 códigos, 10 símbolos que representam cada um desses números. Mas se a gente for contar mais do que 9, como que a gente faz? Bom, aí existe a estrutura das casas. Então aqui a gente vai trabalhar com estruturas de casa para conseguir aumentar aqui o valor, para a gente conseguir contar mais do que 9. E aí por isso foi desenvolvida essa estratégia, onde cada uma dessas casas vão ter pesos diferentes. Então nessa aqui a inicial vai ser 0. E aqui nós vamos ter um peso 1, aqui vamos ter peso 2 e aqui vamos ter peso 3. Então assim, nós sabemos que a casa mais à esquerda vai ter um peso muito maior do que a casa mais à direita. E para a gente entender o peso de cada uma dessas casas, nós vamos trabalhar com exponenciais. Então, no caso dos números decimais, nós trabalhamos com base 10. Na matemática, nós podemos trabalhar com vários tipos de base. Então, a gente pode trabalhar com base 1, base 2, que é o caso dos números binários, vem com base 2. Os decimais é de base 10 e também temos, que é muito utilizado na computação, a base 16, que nós chamamos de números hexadecimais. Mas esse a gente vai deixar um pouquinho à parte nesse vídeo. Então, vamos trabalhar apenas com a base 10 aqui e com a base 2. Na base 10, eu tenho aqui, então, que 10 elevado a 1, 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho que essa primeira casa aqui, mais à esquerda, ela vai ter peso 1, que nos números decimais nós chamamos de unidade. Então, se a gente pegar o valor aqui dentro e multiplicar por 1, nós temos a unidade. Nessa segunda casa, teremos 10 elevado a 1, que é igual a 10. E como nós temos 10 aqui, então, qualquer número que estiver aqui, nós vamos multiplicar por 10 e teremos, então, a dezena. Nessa próxima, nós vamos ter 10 elevado a 2, que é igual a 100, e teremos a centena. E aqui nós temos 10 elevado a 3, que é milhar. Então, assim, nós trabalhamos a estrutura de casas em números decimais. Nos números binários, isso não vai ser muito diferente. A única coisa é que agora, ao invés de termos 9 códigos numéricos, nós vamos ter apenas 2, 0 e 1. Que é muito útil na eletrônica digital,
para simbolizar liga, desliga, verdadeiro ou falso. Eu já falei sobre ali no vídeo em que eu falo sobre eletrônica digital e eletrônica analógica. E lá eu explico bem como que funciona a eletrônica digital, em que trabalhamos apenas com duas possibilidades. E por isso os números binários são bastante úteis para representar a eletrônica digital. Então aqui nós vamos ter duas possibilidades apenas. E agora, cada uma dessas casas aqui nós vamos chamar de bits. Então a primeira casa aqui, o primeiro dígito, nós vamos ter ele como LSB, que é o bit menos significativo. E do lado de cá, nós vamos ter o MSB, que vai ser o bit mais significativo. E entre eles vamos ter apenas bits. E assim como nos números decimais, essa casa vai ser de peso 0, essa de 1, essa de 2, essa de 3. Só que a nossa base agora não vai ser a base 10, vai ser a base 2. Então, temos aqui que nessa casa nós vamos ter um peso 1, peso 2, peso 4 e peso 8. Então, cada um desses bits vão ter esses pesos. E através dessa estrutura que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês como os números binários funcionam, já serve para a gente começar a fazer a nossa conversão de números binários para números decimais. No caso da conversão de números binários para decimais, eu vou colocar aqui um valor. Então aqui nós temos um número binário que eu não sei como ele é representado em números decimais. Como a gente faz? A gente põe a estrutura dele aqui, então nós sabemos que essa casa tem peso 1, essa casa peso 2, essa 4 e essa 8. E aí a gente vai fazer a soma dos pesos dessas casas. Então, se aqui eu tenho uma casa de peso 4, eu vou colocar aqui 4. Essa aqui está zerada, então essa casa aqui, ela não simboliza muito pra gente. Nessa outra casa nós temos o número 2, então vamos somar o peso 2 com o peso 4. E aqui nós temos o 0, então ele também não vai contar. Logo, nós temos o valor 6. Então, esse número aqui que eu escrevi em binário representa o número 6 quando a gente fala de números decimais. E quando a gente fala de números decimais, para ficar bem claro, a gente coloca aqui um 10 aqui embaixo. Quando a gente está trabalhando com outras bases, é importante colocar isso aqui para você não confundir. Porque vamos supor, se eu tenho esse valor, o que eu quero dizer com esse valor? Ele pode ser o número 10 em números decimais e ele pode representar o número 2 em binários. Então, é muito importante a gente ter isso aqui quando estamos trabalhando com várias bases ao mesmo tempo. Então, eu fiz aqui para vocês a conversão de números decimais para de números binários para números decimais. Se você preferir, vamos supor, eu quero um número maior. Então, você apenas acrescenta mais um bit aqui, que vai ser 2 elevado a 4, que é o 16. Vamos supor que eu vou colocar um valor assim. Então, como que eu vou fazer a conversão para números decimais? Eu vou pegar apenas os bits que têm o valor 1 para fazer a soma de seus pesos. Então, aqui eu tenho 16 mais 4 mais 2. Então, aqui eu tenho o 22 em decimais. Bom, agora que a gente já conseguiu converter números binários em números decimais, a gente então vai converter agora números decimais em números binários. Aqui no vídeo eu vou mostrar duas formas de você converter de números decimais para números binários e você vai utilizar a que você achar melhor. A primeira eu vou usar a mesma estrutura que a gente fez antes. Então eu vou pegar aqui uma quantidade X de bits. E nesses bits aqui eu vou colocar os pesos deles. Então, aqui eu tenho o peso dos meus bits, sabendo que esse é o LSB e esse aqui
é o MSB. Então, agora vamos supor que eu queira pegar um número... Eu vou aumentar mais um bit aqui. E a gente vai pegar um número maior. Aqui vai ter o 16. E aqui nós vamos converter o número 25 em binários. Então, a gente vai pegar aqui. Se a gente colocar mais um outro bit, nós vamos ter o valor 32, que é maior do que o 25, então a gente não precisa colocar ele. O 16 é o valor mais próximo, menor do que 25. Então, nele eu vou utilizar para chegar no meu 25. Então, eu baixo ele aqui e coloco um aqui. 16 mais 8, eu vou ter 24. É menor do que 25. Então, vou pegar meu 8. Eu coloco um nele e somo aqui com 8. Então, nós vamos ter o 24. 24 com mais 4 equivale a 28. É maior do que o nosso 25. Então, ele vai zerar. Não serve pra gente. 24 mais 2 equivale a 26. Também é maior do que 25. Então, pra gente também não serve. Então, a gente zera esse bit. E de 24 mais 1, nós vamos ter o nosso valor, que é 25. Então, eu acrescento 1 aqui. E agora, eu tenho o número binário 25, conforme a gente solicitou. Existe esse método de de converter números decimais para números binários, e existe um outro método. Eu vou pegar o mesmo número 25 para vocês terem uma ideia de como funciona. Nós temos aqui o número 25. Nós sabemos que a base que nós temos para o número binário é a base 2. Então, a gente vai dividir o nosso número 25 por 22. Então, nós vamos ter 12 vezes 2 equivale a 24. Fica faltando 1 para 25. A gente coloca o 1 aqui de resto e pega o nosso 12. A gente divide esse 12 de novo por 2 e então nós vamos ter 6 com um resto 0, porque 6 vezes 2 é igual a 12, então ele vai zerar aqui. E aí a gente pega aqui 2 dividido por 6 equivale a 3, e aqui nós temos outro 0, e aqui nós temos então 2 dividido por 3, que é igual a 1, vezes para 3 fica 1. Então, aqui nós já temos o nosso resultado binário do número 25. Lembrando que esse primeiro número aqui vai ser sempre o LSB e esse último número aqui vai ser sempre o MSB. Então, na hora da gente colocar ele na escrita mais adequada, a gente vai pode escrever da direita para a esquerda, usando aqui o primeiro até o último. Então, nós vamos ter aqui 1, 0, 0, 1, 1, para representar o número 25, que é o mesmo número que a gente chegou na outra conversão aqui. Então, assim, nós vamos converter números decimais para números binários. Agora que a gente já conseguiu traduzir os números que a gente está acostumado para números binários e números binários para números decimais, que é o que a gente tem usado no nosso dia a dia, a gente vai entender os negativos, porque na matemática nós trabalhamos tanto com números positivos quanto com números negativos, ou seja, números abaixo de 0. Para ter esses números negativos em binários, nós trabalhamos com vários métodos. Eu vou apresentar aqui para vocês 2 métodos apenas. Um deles se chama magnitude, sinal, magnitude. E esse sinal magnitude ele é muito usado na programação, principalmente para números com floats. Então, eles gostam bastante de utilizar o sinal magnitude e ele é bem simples de trabalhar. Nós vamos pegar aqui o número binário 2, que representa o 2 em decimal, que vai ser esse valor aqui. Então, aqui nós temos 1, 2,
4 e 8. Estamos trabalhando com 4 bits. Lembrando, gente, que na programação nós trabalhamos sempre com bytes. E bytes representa 8 bits. Então, para eu representar aqui os bytes, eu teria que ter 8 casas. Eu não vou colocar 8 casas porque senão vai ficar um valor muito grande. Então, vamos trabalhar apenas com 4 casas para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos, então, 4 bits e nós temos o valor número 2, representado em números binários. No sinal magnitude, a gente não pode utilizar esse MSB aqui. Por quê? O MSB no sinal magnitude vai representar apenas o sinal que nós estamos utilizando. Então, no MSB, nós vamos ter 0 como positivo e 1 como negativo. E ele sempre vai pegar o MSB para emitir essa informação. Então, se nós temos o número 2 dessa forma, 0010, no número 2 negativo, usando magnitude de sinal magnitude, nós vamos ter aqui o mesmo, aqui nós vamos ter o mesmo valor, 2, porém com o MSB representando seu sinal. Então, assim, nós vamos identificar qual é o sinal do nosso número, tendo sempre ele de forma igual aqui, na escrita. E existe um outro método que é mais utilizado para pessoas que trabalham com eletrônica digital, mais voltada para as máquinas mesmo, que é o complemento de 2. No complemento de 2, nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer a nossa conversão. Então, não vai ser o mesmo número para o 2 positivo e o 2 negativo. O nosso 2 positivo está aqui. Opa! E agora a gente tem que fazer o nosso 2 negativo. Na explicação de complemento de 2, eles falam que a gente tem que converter os bits que tem valor 1 para 0 e os que tem valor 0 para 1. E depois a gente soma com 1. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer de forma mais simples, para você entender. E lembrando que a gente ainda não viu a aritmética dos números binários. E isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva para não perder como trabalhar aritmética com números binários. Então, já se inscreve aqui no canal e aperte o sininho para não ficar de fora. Então, aqui a gente vai ter o nosso número 2 positivo. E então, nós vamos fazer o nosso 2 negativo. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos copiar os valores dos bits de forma da direita para a esquerda até chegarmos a um 1 no número, que no caso aqui vai ser no segundo bit. Então, a gente vai repetir o LSB, que é o menos significativo, já que ele está com 0, ele vai ficar com 0 aqui. E a gente vai pegar aqui o segundo, ele está com 1. A gente repete esse 1 e os próximos nós vamos inverter. Se for 0, vai para 1, se for 1, vai para 0. Então, aqui nós temos este valor para o número 2 negativo. Se vocês conseguem perceber, aqui também nosso MSB vai representar o sinal. Então, o 0 sempre vai ser positivo e o 1 sempre vai ser negativo. Até mesmo no complemento de 2, nós vamos ter o MSB representando ali qual o valor, qual o sinal o nosso número está recebendo. Vou pegar mais outro exemplo aqui para ficar melhor para vocês verem. Nós vamos pegar aqui, então, o número 6. Então, aqui nós temos 8, 4, 2. Pegar o número 7.
para vocês verem bem. O 8, 4, 2, 1. Então, aqui o número 7 vai ser o 4. Aqui vai ser 6. E aqui a gente vai ter o 7. Então, o nosso 7 binário vai ser esse aqui. E para a gente converter ele no forma complemento de 2, nós vamos chegar no primeiro 1, contando da direita para a esquerda. Então, nosso primeiro 1 vai ser o próprio LSB. E o resto nós vamos converter. Se for 1, vai virar 0. Se for 0, vai virar 1. Então, aqui nós temos o número 7 negativo. E é assim que funciona esses dois métodos de negação dos números em números binários, né? Os números negativos binários. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não deu seu like, dê seu like aí. Deixe seus comentários sobre o que achou desse vídeo, da explicação dos números binários. Eu gostaria muito de ter um retorno de vocês, então deixe seu comentário aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque no próximo vídeo nós vamos trabalhar com a aritmética dos números binários. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!